A nossa próxima palestra, ela é sobre camas e colchões no ambiente do quarto. Mas ninguém certamente ficará com sono, né? Porque a gente acabou de voltar do almoço, aquele momento que bate um soninho, né? Mas a gente garante que ninguém vai passar por isso aqui, porque nós vamos contemplar aspectos técnicos e funcionais para o ambiente do quarto, considerando ergonomia, materiais, tendências de designer, inserindo as características e exigências do cliente final ao contexto. O palestrante é Edson O palestrante é Edson Alberto Muniz Galbert, engenheiro mecânico com pós-graduação em gestão, gestão corporativa, comercialização, desenvolvimento pessoal, finanças, marketing, desenvolvendo habilidades de negociação, posicionamento de mercado e é o proprietário da arquitetura do sono. Então, aproveitem. É com você, Edson. Então, boa tarde a todos. É com prazer que a gente está aqui no Roadshow 2024. Para a gente aproximar, né, tanto o fornecedor quanto o especificador. E nós temos diferentes públicos aqui, então quer dizer que temos desde estudantes, designers, já formados, diferentes níveis de formação, ou seja, no nível da quantidade de tempo e de experiência. Então nós vamos estar passando algumas coisas que inclusive nós aprendemos com o mercado, estudamos com o mercado e também aprendemos com os próprios especificadores. Então você fica bem à vontade, o que nós vamos passar já é conhecido de muita gente, mas vai dar uma nivelada no sentido do que fazer para especificar a cama no ambiente do quarto. Eu sou o Edson Galbert, nasci lá em 59, me formei em 84, foram duas datas bem básicas. Fundei a arquitetura do sono, isso foi em 1997, já tem 26 anos que a gente desenvolve esse trabalho, fabricando de 97 até 2019, e agora fabricando também, com duas lojas, trabalhando mais no setor da comercialização dos colchões nas lojas da arquitetura do sono, que tem selo Smart, faz parte do NCD regional Florianópolis. Então, vamos começar o nosso princípio em termos de palestra, em termos de motivação do que falar, vai ser camas e colchões no ambiente do quarto. Então, com isso, você sabe bem o que é isso, você entra num ambiente e às vezes você diz assim, puxa, mas esse ambiente aqui tem arquiteto, né? Ou você diz, não, esse ambiente não tem arquiteto, foi a pessoa mesmo que escolheu. Mas o que define isso? Você se sente bem no ambiente, você se sente confortável no ambiente, e você percebe que esse ambiente foi pensado, foi projetado, tem a mão aí de um especificador, de um design, de um arquiteto. Então é isso que nós vamos estar falando daqui para frente. A cama, no ambiente do quarto, é um móvel grande, proporcionalmente falando, então ele acaba ditando a distribuição dos restantes dos móveis no ambiente do quarto. Então, e considerações que nós vamos ter com relação a isso para desenvolver estética e praticidade dentro daquilo que a gente está buscando, aliando os interesses do cliente e aquilo que fica bem esteticamente e moderno. Se nós vamos falar do ambiente do quarto, nós vamos falar principalmente do tamanho do quarto. Qual o tamanho desse quarto? Né? Do tamanho disponível para a cama, né? E qual é a área de circulação? São as situações que nós vamos começar a pensar quando estivermos especificando o quarto, a cama, no ambiente do quarto, certo? Em termos de dimensão, temos dimensões básicas, que são desde camas de solteiro até camas de casal, tendo variações. A cama de solteiro 88 por 88, tem alguma variação 78 por 88, dependendo da marca. Temos ainda a cama 96 por 2,3, que é a metade de uma king, que a gente chama de cama de viúva, enfim. Tem a cama de 1,38, que é a cama de casal, padrão nacional. E tem ainda a cama de 1,28, que é uma cama de casal, de uma dimensão um pouco menor, que hoje o solteiro, o filho, está usando muito a cama de 1,28, 1,38, enfim. Tem a cama queen, que é um tamanho de 1,58 por 1,98, 1,60 por 2, dependendo do fabricante. E 1,93 por 2,3, que é uma cama king. E ainda tem variações de fabricantes que trazem ali 1,80, 1,86, 1,87 por 1,98 ou por 2,3, como é o caso das camas king padrão mais utilizadas. Para se falar um pouquinho sobre o tamanho do quarto e dimensionamento, área de circulação, eu trouxe uma primeira lâmina, que é uma lâmina de uma noção bem básica. Você está vendo ali o tamanho da cama, o disponível para a cama e o acesso para a circulação. E ali na lâmina você está vendo também em termos de 60 a 80 centímetros de ambiente de circulação, áreas livres para não topar com nenhum objeto nesse caminho. Então essa seria uma noção básica de uma área de circulação desejada. Você está vendo ali naquela cama dois travesseiros desenhados no formato de retângulo, dois travesseiros,
O que me diz que aquela cama é mais ou menos uma cama de 1,40, para você ter uma noção. Como assim, Edson? Cama com 2 travesseiros apertadinhos é 1,40. Cama de 2 travesseiros sobrando aí um meio travesseiro é de 1,60. E cama que cabe 3 travesseiros é uma cama king. Por que a gente salientou esse dimensionamento e a posição dos travesseiros? Porque com isso você tem uma noção de, não sei se a minha cama é king ou é queen. Aí você diz, não, cabe 3 travesseiros folgados, então é uma king. Dá uma dica para você dimensionar e ter uma noção do que é que a pessoa precisa em termos de quarto, de cama, etc. Né? Ali, nós vamos estar mostrando nesse desenho, você está vendo uma cama chamada cama box. Até pouco tempo atrás, 90% dos projetos de cama eram cama box. E pouquíssimos um projeto de cama mais encorpado, estofado, etc. Agora, mudou. 90% é cama e talvez 10% seja cama box. Mas qual é a vantagem desse tipo de projeto, esse tipo de cama, na hora de especificar? Essa cama, você dá para perceber que ela tem a dimensão do colchão. Então ela não ocupa muito mais do que o espaço do colchão no ambiente do quarto. Não tem sobra na cama, nem na profundidade e nem na largura. Percebe-se ali, inclusive, que tem um painel e não usa nenhuma cabeceira para roubar um pouquinho de espessura, porque às vezes a cama está no limite para manter uma área de circulação razoável. Aqui é a mesma coisa, mas se você perceber, no outro box tinha uma divisão frontal, longitudinal, bem na frente você percebia 4 pés. Agora a divisão da box é transversal e você não percebe muito o pé. Ali no caso, são pés de madeira em que o fabricante resolveu dar um destaque para o pé, mas normalmente são pés internos e a gente esconde o pé. Então dá para a gente colocar o pé mais aparente, menos aparente, mesmo assim você tem uma cama que privilegia o não tomar muito espaço no ambiente do quarto. Vamos ver outras alternativas. Opa! Aqui nós já temos uma cama de designer, uma cama que combina metal com tecido, com estofamento, já incluindo a cabeceira e que também não usa muito, não há incremento, não há aumento no dimensional da cama. A cama tem praticamente a mesma dimensão do colchão e aí fica fácil para você desenhar uma cama que tem os pés metálicos, muito leves, então são alternativas de dimensionamento. E esse modelo aí? Aí você já tem uma cabeceira, já com umas curvas um pouquinho mais anatômicas, mais orgânicas, mas também muito clean e usa muito pouco do dimensional. É uma cama que te proporciona aí, em ambientes grandes, deixar um ambiente mais confortável ainda, porque eu digo confortável porque o dimensionamento e a forma como você circula no ambiente também faz parte do conforto, embora muitas vezes a gente associa conforto com o nível de comodidade em cima do colchão, mas também faz parte do conforto ter uma cama, um quarto com uma área de circulação adequada. Aí você já começa a perceber que tem um pouquinho mais de dimensional. A cama já tem ali em torno de 10 centímetros de aumento. Se o colchão é 1,58, a cama tem 1,68. Se a cama era 1,90, o colchão era 1,98, com a cabeceira ficou aí os seus 2 metros, 2 metros e 5. Um ambiente muito bem desenhado também. A cama ficou muito bem esteticamente ali. Aqui já é uma cama de um designer de Goiás, goiano, né? E ele tem aí uma cama muito mais estufada, desenhada, que ocupa aí no dimensional em torno de 30 centímetros a mais do colchão. Se o colchão é 1,60, de 1,90 a 2 metros na largura. Se é 1,90, vai ficar 2,20 na largura. Você tem aí já o uso de uma cama que ocupa mais espaço. E essa cama? Essa cama já tem LED na parte inferior da cama. Se você desligar as luzes e for dormir, vai no banheiro, liga só o LED, não incomoda o parceiro. Já você já tem uma cama que tem couro nas almofadas traseiras, dá para encostar, não precisa ficar com aquela preocupação de que vai sujar. Você pode aumentar a largura da cabeceira, colocando no dimensional também as mesas auxiliares dentro da cabeceira, ou ela acaba ali seus 20 centímetros, 30 centímetros a mais do que a cama. Também promovendo estética, beleza, conforto, uma cama excepcional, né? Muito bem desenhada. Aqui nós temos um arquiteto local, Gabriel Bordin, que projetou essa cama, fez parte de uma amostra de decoração. Uma cama que tem uma borda lateral sugestiva de em torno de 60 centímetros, 30 para cada lado, e mais a cabeceira, enfim, todo um conjunto muito harmônico que fez parte desse ambiente, deixando aí uma área de circulação. O quarto precisa ser
grande para assumir esse tipo de cama, mas que beleza que ficou esse projeto, gosto muito dele. Aqui também, desse arquiteto goiano, é uma cama que já é estufada de uma forma um pouquinho mais orgânica, com mesas auxiliares na lateral. E estamos falando até agora de camas, e vamos falar mais um pouquinho de camas, porque depois no aspecto do colchão nós podemos entrar um pouquinho adiante. Mas de novo, um dimensional aí na faixa de 60 centímetros, um pouco mais estofada. O interessante é que o especificador tem um relacionamento muito forte com aquele que fornece as camas, para ele conhecer as camas, conhecer os colchões, ter o bloco 3D para fazer um dimensional fácil no seu projeto. Então, tudo isso faz parte de uma aproximação entre fornecedor e especificador e diante das tendências que se tem de tecido moderno, dentro daquilo que mostra, as principais mostras de decoração estão mostrando que tipo de tecido, que tipo de cor, que tipo de estofamento, enfim, é uma cama que proporciona muita diversão na hora de projetar. Tá aí, outra cama interessantíssima, que tem uma borda lateral muito grande. Aí nós estamos falando de um dimensional de mais ou menos 1 metro a mais do que o colchão. Se o colchão tem 1,60, nós estamos falando de 2,60 no quarto. Se tem 93, nós estamos falando aí de quase 3 metros no dimensional ao nível de largura. E no comprimento também aumentando bastante. Dá para sentar, dá para colocar objetos sobre a cama, dá para ter carregadores de indução, celular, dá para se ter muita coisa. Aquilo que tem de tecnologia dá para associar também no quarto e muito ainda na cama, que antigamente não se tinha tanta chance de se colocar tanta tecnologia, hoje se tem. É uma maravilha o que evoluiu, né, esse conceito. Aí já uma cama de madeira, olha que maravilha, uma cama que tem curvas, que tem uma telinha, tem uma tela, promove essa diversão na hora de projetar, colocando aí madeira, telas também no fundo da cabeceira, dá para multiplicar cores, dá para mudar o tipo de madeira, mesas auxiliares, incluindo aí nesse projeto lindíssimo, né, que promove ventilação, promove visibilidade, uma ambientação com o ambiente externo, muito interessante. Então aí nós temos... Ok, então vamos de novo para a cama de madeira, mais alguma coisa em cama de madeira, né, alternativas que a gente tem. De novo, camas de madeira, inclusive com bancos, tipo recamier, brincando com as mesinhas auxiliares. Aí utilizando madeira, utilizando couro também. Nós temos aí o revestimento em couro, tiras de couro. Muito bacana esse projeto consagrado, né? Nesse modelo nós estamos vendo agora uma cama estofada. Você está vendo um banco de aproximação no pé da cama e você está vendo aquela cama sem o banco no desenho superior. Então, veja que dá para se trabalhar muito isso, tem bastante espaço lateral ali na cabeceira, dá para colocar uma mesa de cabeceira e dá para aumentar mais a largura da cabeceira ou diminuir de acordo com o projeto. Aliás, isso é uma coisa que eu gostaria de dizer, cada vez mais se tem noção de que o luxo acompanha a personalização. É interessante que o fornecedor, que o fabricante, te proporcione essas modificações dentro daquilo que o arquiteto deseja, em termos de altura, em termos de largura, em termos de tecido, em termos de alguma modificação em termos de pé. Isso normalmente é possível a gente fazer. A gente tem trabalhado com essa motivação de aproximar o arquiteto do fabricante, do fornecedor e do cliente final. Olha que maravilha essa cama. Já é uma cama também de design, uma cama que tem uma cabeceira levemente orgânica, mas que não ocupa muito espaço. Você dá para perceber no desenho que na parte de baixo está se vendo os pés pretos lá embaixo, que seriam os pés de apoio, eles estão escondidos. A foto privilegiou para que a gente pudesse ver onde que eles estão localizados. Mas se você vê a cama de cima, estando de pé no quarto, você não percebe os 4 pés internos que a cama tem para aumentar a força da sua estrutura, que é uma cama muito clean, muito slim, né? E tem aí os pés externos bem visíveis, são 4 pés apenas. Para uma cama de 1,93 com 4 pés externos, ou o de 1,60 por 2 também com 4 pés externos, parece que pouca estrutura, mas a estrutura está embaixo da cama com pés internos escondidos, dando uma praticidade muito bacana e um visual espetacular no projeto. Outro modelo, agora de novo um pouco mais estufado, uma cama bem orgânica, que te proporciona aí algumas alternativas conceituais em termos de projeto, dá para você colocar isso dentro do seu projeto de uma maneira bem interessante. Esse aqui já é mais ousado, já é um projeto de design também, um pouco mais ousado, já proporcionando algumas mesas auxiliares
no conjunto da cama e ocupando um pouco mais de espaço no que diz respeito à cabeceira da cama dentro desse modelo. Se nós vamos passar para camas funcionais, eu passaria, antes de passar para a cama funcional, por um sofá, que eu poderia chamar de sofá-cama, e aí tem várias alternativas, essa é uma delas, um sofá que abre, tira as almofadas, abre ele fica vem para frente, né, projeta-se para frente e vira uma cama de casal de 1,60 por 2 nesse caso, que pode ser também de 1,40, e pode ter N tecidos que você pode desenhar. São 4 almofadas ali, dando um conforto muito interessante ao sentar, ao deitar, integrando tanto uma sala quanto um ambiente de quarto ou um home, né, que você transforma ele em quarto quando você precisa. Então, essa funcionalidade, essa coisa de ser funcional dentro de um projeto faz toda a diferença e muita gente me pede isso. Ó, ele aberto, a fotinha lá em cima mostrando como é que ele abre para frente, né? Outra cama funcional muito bacana é essa cama, que ela pode ser, como na foto bem em cima à esquerda de quem está olhando para a tela, que ela está fechada, um módulo de um colchão de solteiro. Depois, no outro lado, está vendo ela sem os colchões, abrindo um pouquinho, com os colchões abaixo à esquerda e à direita, abrindo um suporte que faz com que a parte de baixo fique no mesmo nível da cama da direita, formando uma cama de casal, que você pode receber um sobrinho, pode receber um casal e você está bem servido no seu home office ou no quarto de hóspede, que seria uma sala que se transformou em quarto de hóspede no caso das visitas chegarem, né? Em Florianópolis é muito comum isso, chegar a visita, mesmo sem a gente esperar, às vezes chega a visita de última hora. Outra coisa da cama funcional que eu gosto muito é aquela que ocupa espaço dentro, né? Então nós temos várias formas, eu não vou mostrar todas aqui, mas ali você tem uma box que é baú, você consegue levantar e embaixo tem um espaço útil muito interessante. Aliás, nesse caso, com uma área de ventilação na tampa superior muito grande, são mais de 50% do espaço onde assenta o colchão que é ventilado, é vazado, né? Então permite alto nível de ventilação. Pintura eletrostática, amortecedores a gás, dando aí uma configuração de projeto muito bacana. Não aparece o baú e você tem esse baú. Você tem um baú e praticamente não paga por esse armário a mais que você tem no seu quarto. Essa é uma cama interessante. Tem as camas gaveta também, que ao invés do baú abre as gavetas para colocar coisas dentro. E até articulável com controle remoto, levanta cabeceira, levanta os pés e embaixo tem uma área útil para você guardar coisas. É uma situação muito interessante no projeto. As camas articuláveis, e aqui eu abriria um capítulo totalmente à parte, né? Elas proporcionam estar numa posição horizontal, você utilizar ela como cama normalmente como você utiliza, e ainda assim com controle remoto você consegue levantar o tronco ou levantar as pernas. Para que eu quero isso, Edson? Bem, eu diria que no ambiente do quarto, a cama, eu considero um dos lugares preferidos para o casal discutir as melhores coisas da sua vida. Então, eles vão, quero discutir ter uma casa nova, se discute na cama. Quero projetar um novo filho, se projeta na cama. Ou seja, se discute muita coisa na cama. Então, por que não ter ali um ambiente que te proporciona tranquilidade? Eu tenho um filho pequeno, quero amamentar. Levanta o tronco, os dois, pai e mãe, a criança no meio, vai mamar, não vai precisar depois ficar virando para regurgitar, ela já está inclinada, não tem perigo dessa regurgitação, que é uma fase que o bebê passa, né? Dá para os três conversarem, pai, mãe e filho conversarem na mesma altura, dá para levantar as pernas, ter retorno venoso, melhorar o retorno venoso, tirando aquele cansaço, dá para eliminar um retorno esofágico. Às vezes eu vou jantar, fica aquela sensação de que está tendo um refluxo aqui, então eu levanto um pouquinho e já paro isso. Às vezes eu estou gripado, começa a tossir, levanta um pouquinho o abdômen, para de tossir. Então, olha o que isso proporciona. Vê televisão, lê um livro, toma café na cama. Então, o ambiente do quarto deixa de ser só aquele ambiente do quarto de dormir, levantar e ir embora, e passa a ser um ambiente que você consegue conviver com a sua esposa, com o seu filho, e você tem aí muito mais da cama do que poderia ter numa cama simplesmente horizontal, onde você vai deitar e pronto, né? Sem falar depois, nós vamos estar entrando nesse mérito um pouquinho, se der tempo, que é como que a gente projeta o colchão e o que é importante nessa projeção. Deixa eu ver aqui. Aqui está ela, articulada, não está articulada os pés, mas está a cabeceira, mas articula, deixando gravidade zero. Essa cama tem uma lâmpadazinha de LED, e você vai no banheiro, você pode, no próprio controle remoto, você acende a luz embaixo da cama, para não atrapalhar o parceiro quando você vai no banheiro.
Você ainda tem carregadores USB para carregar um celular ou o que for, né? Então, tem 3 posições de memória. Você pode memorizar uma posição para sua esposa, uma posição para você, e pode ainda uma terceira posição que você gosta, de gravidade zero, ver televisão, tomar café na cama, você memoriza. Aperta a tecla e ela vai para aquela posição automaticamente. Quando não quer mais, aperta outra tecla, ela desfaz e fica na posição horizontal. Então aí é uma cama que dá para você colocar ela no chão, em cima de uma cama que você já tem, dá para colocar ela com pés elevados como está ali, é autossuportável a cama, enfim. Então tem aí N coisas que você pode fazer. Nesse caso, você tem inclusive um colchão, que é um colchão dinamarquês, né, que ele usa um material exclusivo, é o único no mundo, que foi feito por uma empresa de tecnologia, que a NASA utiliza. Muita gente se apropriou desse nome, espuma da NASA, mas na verdade esse é o único colchão que tem espuma da NASA, que é um material específico, foi utilizado, por exemplo, no Hospital Einstein, em São Paulo, na UTI, e reduzindo o tempo de permanência do paciente de uma forma que de 60 a 90 dias o colchão se pague simplesmente pela velocidade de recuperação do paciente dentro do... Isso já foi comprovado, e isso o mundo inteiro. É um colchão que tem certificado médico, o mesmo certificado, o índice de medicina que tem para penicilina, tem nesse colchão. Então, em países de primeiro mundo, dá para você, inclusive, receitar, o médico receitar para reduzir escadas, para reduzir o impacto sobre ombro e quadril. Então, é um produto excelente, está dentro dessa cama também, que é um show, e tem outros modelos, outros fabricantes, enfim, não vai dar tempo da gente discorrer isso agora, mas você tem aí, buscando, né, a pessoa certa, conselhos maravilhosos para ter a melhor da cama e o melhor resultado de sono e, consequentemente, saúde. Nós estamos agora nos últimos 10 minutos do nosso tempo e vamos aí, de novo, uma cama articulada de um outro modelo, não é mais aquele modelo que eu tinha mostrado antes, mas com uma caixaria, com uma carenagem interessante, dando conta de que você pode desenhar várias coisas para colocar uma cama articulada. Eu vou rapidamente passar para 7 conselhos úteis em termos de projeto, e isso eu ouvi dos próprios projetistas, dos próprios arquitetos. Nós vamos ficar com essas dicas rapidamente. Por exemplo, circulação. Essa é a típica planta de um quarto de hotel. E não é à toa que todos repetem o mesmo projeto, porque é o que deu certo. Você pode perceber ali, tem closet, tem banheiro e tem um espaço de corredor bem amplo, não tendo nada na frente você passar. Então, circulação é importantíssimo. Valorizar a vista, quando você tem, é fantástico. Olha as paredes de vidro, trazendo o ambiente de fora para dentro do quarto, tendo uma vista maravilhosa. Se você puder projetar um quarto assim, fantástico. Manter a privacidade. No primeiro caso, você pode perceber ali em amarelo, uma visão para dentro do quarto, da área social para dentro do quarto, que pega toda a visibilidade de quem está deitado, quem está dormindo, pouca privacidade. Ou a outra visão, na entrada lateral laranja, onde você tem a porta dando para uma parede e você não enxerga o ambiente do quarto, dando muito mais privacidade. Então fica a dica aí de privacidade quando se projeta. A outra ideia aqui é uma conexão com a área externa. Você pode trazer o quintal, a varanda para dentro do seu cômodo, colocando paredes de vidro bem abertas, enfim. A outra é pensar na mobília. Você não tem só a cama, tem a mobília também, tem armários, tem outras coisas que você quer no quarto, às vezes escritório de apoio, enfim, penteadeiras. Então tem que se pensar na mobília também dentro do quarto para a gente projetar. A iluminação e ventilação, normalmente se utiliza uma ou 2 paredes, também se puder deixar esse ambiente com essa carga de ventilação e de iluminação, é fantástico, porque esse é o desejável dentro de um projeto adequado. Aqui você já sabe como arquiteto, mas eu trouxe agora a distância entre a televisão e o sofá, e eu trago também a distância entre a televisão e a cama, né? Então tem distâncias mínimas e máximas de acordo com a dimensão da sua tela, dimensão mínima de espaço em termos de afastamento, média e até a máxima, né? Luz, também você sabe mais do que eu disso, né? Mas só para a gente ter uma noção, luzes quentes para quarto e sala, ok, neutras para cozinha, banheiros e homes, né? Escritórios e hospitais já uma cor mais fria. Então você tem que dimensionar qual é a cor que você vai utilizar naquele ambiente do quarto, diante dessa dica rápida, né? Ergonomia, a ideia é você sentar na cama e estar com um ângulo em 90 graus entre perna e coxa, mais ou menos a altura da rótula do joelho, a altura do colchão, e o espaço de circulação, e vamos dar conta da ergonomia necessária e ideal para você projetar o seu quarto. E desvendando aí os mistérios do sono, o colchão é vital para a saúde? Sem dúvida.
uma noite bem dormida define que você tem saúde. Você tem um ciclo de sono de 90 a 110 minutos e tem a última fase do sono, que é o sono reparador, que é a fase REM de sono. Muitas vezes a pessoa mede no seu próprio Apple Watch ou qualquer outro medidor e percebe que não dormiu o sono REM, dormiu muito pouco do sono REM e você consegue, melhorando o projeto do quarto, aumentar isso para 20% a mais do que você já tinha antes, ou até mais do que isso, como eu já vi em casos de projetar o colchão certo, de acordo com o biotipo da pessoa, que promove a acomodação de ombro, quadril, alinhamento da coluna vertebral, e mais do que isso, às vezes você está num colchão que traz isso e você não está bem. Então tem alguma coisa errada, talvez muita energia estática, muita tensão. Como que a gente faz para diminuir isso? Adquirindo algumas tecnologias que já tem e aplicando ela aos colchões. E aí você vai precisar conversar com um consultor que entenda disso, né? Dormir bem, o segredo para uma vida plena. Sem dúvida nenhuma, o segredo para uma vida plena é dormir bem. Você engorda, você não tem uma memória suficiente, você fica gripado, o sistema imunológico, o sistema de defesa baixa e você começa a ter acesso àquelas doenças que são doenças oportunistas, que pegam você despreparado, você cansado e elas tomam conta de você e você precisa evitar isso, né? E por isso, os benefícios do sono, o sistema imunológico se defende sob doenças oportunistas, o próprio organismo se defende e você fica menos resfriado, menos infecções, enfim, é uma dica de um sono adequado. A memória melhora com sono? Com certeza você melhora a questão da memória. Iluminação, barulho, são coisas que você vai ter que discutir no que a gente chama de higiene do sono, não é capítulo para hoje, mas nós poderíamos discutir isso amplamente e talvez tenhamos oportunidade em algum momento para fazer isso. Nos últimos 5 minutos eu gostaria de falar desse tipo do colchão, por exemplo, ali você tem um colchão que ele foi explodido de propósito, para a gente ver aqui, então você vê todas as partes dele, todas as peças que fazem parte de um colchão que está projetado na tela aí, e você vai perceber, mas você precisa de tudo isso? Cada parte que eu estou mostrando ali tem uma função. Ah, você pode, o que significa ali, diz ali, magneto? Melhora a circulação sanguínea, elimina a energia estática. O que significa infravermelho longo? Melhora a parte de água do corpo, melhorando a comunicação entre uma célula e outra, aumentando a forma de entrada de nutrientes na célula e a saída de toxinas. O que você tem então ali de densidade progressiva inteligente? É um alinhamento da coluna com conforto articular. O que você tem naquele piramidal tratado com NanoX? Você evita que a umidade desça no colchão e que a ventilação passe. Então a ventilação passa, mas a umidade não. Isso torna o colchão antialérgico e muito mais durável e, consequentemente, juntando tudo isso, você vai ter um sono de alta qualidade. Esse colchão que eu estou mostrando serve para todo mundo? Não. Temos que pensar em qual é o biotipo, qual é o peso do marido, peso da esposa, qual é o nível de exigência, de sensibilidade, tem dor em ombro, tem dor na coluna, tem enxaqueca, tem problema circulatório. Para cada coisa dessa, nós vamos pensar no colchão certo. O colchão não tem que ser aquele que você tem em estoque para fornecer para o cliente, muito pelo contrário. Você tem que pensar o colchão certo, para a pessoa certa, para o ambiente certo, adequando o casal, certo? Então são muitas variáveis que se tem para se projetar aí a cama certa, o colchão certo, e tem a figura do arquiteto que junta tudo isso e deixa tudo muito bonito, prático e funcional. E fica aqui meu nome, meu telefone, Arquitetura do Sono, estou à disposição. Qualquer dúvida, passa o WhatsApp, pergunta para a gente, pergunta para o NCD, e nós vamos estar respondendo com tranquilidade, estamos à tua disposição. Beijo. Obrigada, Edson. Enquanto o Edson vai se dirigindo até o nosso espaço para as perguntas, a gente já avisa vocês que nós temos um sorteio, né? Vai ser uma colcha da marca Budmeier da linha Lexus. Então, para quem registrou presença, a gente vai fazer o sorteio. Depois você pode acompanhar nos stories do NCD. Os bastidores desses sorteios são divulgados no Instagram do NCD Oficial, nos stories. E daqui a pouco, na próxima palestra, a gente revela quem é o ganhador dessa colcha. Então, Edson, a gente tem alguns questionamentos, né, dos nossos participantes, mas eu vou começar te perguntando... Vamos fazer um ajuste aqui, ao vivo é assim. Um dado que você falou que num tempo remoto, né, não tão remoto, mas num passado, a cama box era a mais especificada e a cama comum, né, ou a cama nem tanto. E agora 90% a cama. Em que momento aconteceu essa transição? Então, à medida que o mundo vai caminhando
uma mudança, ou seja, tu vai para a Feira de Milão, traz uma tendência, traz uma modificação, começa a se apresentar camas, todo mundo fica atento e já começa a se trabalhar essas modificações. A cama, todo mundo diz que coloca coberta, cobertura, ela some, então tanto faz se ela é box, se ela é uma cama bonita, enfim. Mas a cama especificamente com cabeceira, com formas mais orgânicas e tudo mais, ela dá um componente de beleza no quarto e ela compõe um ambiente muito mais agradável. E daí a cama, pelo próprio especificador, começou a ser um motivo principal em termos de projeto. E aí todo o mercado se acomodou, ou seja, os fabricantes começaram a se acomodar. Quem não fabricava mais cama começou a fabricar. Então surgiram N formas mais orgânicas, mais arredondadas, mais estofadas. Tem, por exemplo, camas que tu vai passar e tu pode bater a canela no canto da cama, porque é o canto vivo. Então começou a se trabalhar um pouco mais cama mais estofada. Batia o dedão no pezinho da cama. Começou a recuar o pé da cama, esconder o pé da cama. Então são coisas que vão tomando conta de uma forma prática, de uma forma moderna, vão fazendo com que haja uma tendência, né? Tendências de cores também influencia bastante. É isso, acho que eu respondi, né? Hoje eu notei uma mudança muito grande nos últimos 5 anos. Né? Veio gradativo nos últimos anos, agora nos últimos 2, aumentou bastante a ideia da cama no ambiente do quarto. E a gente pode dizer que também foram nesses últimos 5 anos que a cama se transformou num espaço de tantas atividades que você trouxe, né? Que não é só o fato de dormir, né? De poder compartilhar com a família, tomar um café da manhã, ler um livro. É também uma tendência? Sim, exatamente. Com a vida corrida, o homem passa menos tempo em casa. Antigamente se tinha até orgulho de se dizer que era workaholic. Hoje está até feio dizer isso, né? Hoje o homem tem que administrar o seu tempo. Então o ambiente de casa, quando ele está em casa, mesmo que seja pouco tempo, ele tem que ser um tempo agradável. E como ele, normalmente, quando ele vai se recolher, ele tem esse tempo com a esposa, muitas vezes o filho vem para o quarto dele também para conversar, então ali virou um ambiente que precisa ser agradável. No fim de semana, quero dormir um pouquinho mais tarde, tomar um cafezinho na cama, então a cama tem que trazer essas possibilidades. E a outra coisa é o componente de saúde. Se eu posso ter retorno venoso, diminuir o cansaço nas pernas, fiquei muito tempo de pé trabalhando durante o dia, à noite eu tenho uma recuperação, diminui as minhas varizes, traz drenagem linfática, tem uma massagem associada à cama. Puxa, o quarto realmente passou a ser algo que trouxe muitas facilidades e trouxe saúde enquanto se dorme. Edson, para a gente saber que a gente dormiu bem, a gente tem que acordar disposto, né? Como eu identifico que a minha cama, o problema do meu sono bom? Normalmente, quando a pessoa acorda, ela deveria estar descansada. E algumas vezes ela acorda já cansada. Então, eu dormi 8 horas por dia, eu durmo bem. Dormiu 8 horas por dia, dormiu bastante. Mas dormiu bem? Então, se você hoje tem formas modernas de medir isso. Quanto de sono REM faz parte do teu sono, o teu aparelho, seja um relógio, por exemplo, ele vai te medir o sono REM. Você tem quantos? 20% de sono REM? 5%? Mas você tem 4 ou 5 ciclos de 90 a 110 minutos durante a noite, o tempo que você dorme. Mas você chega ao sono REM, vou te explicar o que acontece. Quando você acorda, ou alguém se mexe no quarto, ou tem algum barulho externo, ou alguma iluminação, você acaba interrompendo o sono. O marido se mexeu, o que acontece? Você estava na fase 3 de sono, fase 1, 2, 3, 4 e REM de sono. Nesses 110 minutos. Se você está na fase de 2 para 3 e o marido se mexeu, você volta para a fase 1. Você estava indo para a fase 1, 2, 3, 4 e teve um barulho lá fora. Você volta para a fase 1. Então, quando é que você chega na fase REM? Quando o ciclo se completa durante essa noite de sono. Então, não tem que ter barulho, não tem que ter interrupção externa, você tem que, né, de preferência, dormir reto, digamos assim, como o pessoal diz, dormir reto. Dormir reto significa não ser incomodado durante o sono. Até tem alguns neurologistas que dizem que a cama deveria ser só para um, o quarto deveria ser só para um, né? Tudo bem, é quarto do casal, enfim, mas quando vai se dormir mesmo, deveria se dormir em ambiente separado. Por quê? Claro que isso, não quero entrar na questão cultural, isso ofende algumas pessoas, eu mesmo não gosto disso, mas neurologicamente falando, uma noite mal dormida nunca mais se recupera. Isso era uma frase que eu ouvia, não dava muita importância para isso, mas realmente é de toda relevância. Uma noite bem dormida nunca mais se recupera. Se ela for mal dormida, você não recupera nunca mais, né? Edson, muito obrigada por você participar do Roadshow. Seja sempre muito bem-vindo nas próximas edições. Muito obrigado. Também. Agradeço o espaço e muito bacana receber feedbacks do público que estariam ouvindo,
clientes nossos que já utilizam, arquitetos que já utilizam nossos colchões, que já nos especificam. Eu quero dar um beijo a todos e agradecer a oportunidade de estar aqui no NCD, que nos proporcionou ter esse encontro com o nosso público. Obrigado. Mais uma vez, obrigada também.